Olá, mais uma edição do Esporte na Rede começando e a partir de agora você fica por dentro de tudo, do mundo do esporte. Ontem nós tivemos rodada da Série B, tivemos 2 jogos, né? Uma rodada muito ruim para o time goiano, né? O Atlético Goiano que não conseguiu a vitória que tanto precisava para se consolidar no G4, né? Nós também vamos falar sobre futebol feminino, né? Hoje a gente está aqui com o treinador e presidente do Aliança Futebol Clube. Vamos já cumprimentar ele. Bom dia, o Luiz César. Bom dia. E também o Hélio, né, como sempre. Bom dia, Hélio. Bom dia, Clara. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pela sua presença e bom dia a vocês que nos acompanham. Estamos de volta com mais um Esporte na Rede. Vamos começar falando então desse jogo do Atlético Goiano, né, que o Adailton marcou um golaço lá, o Paraná venceu por 2-0 e o Atlético não conseguiu a vitória que tanto precisava. Vamos ver os gols. Bom, o Atlético tinha tudo para vencer a partida, né? Contra o esse gol do... Que isso? Achei que tinha sido gol. Chutou longe, hein? Essa aí... Os melhores momentos da partida. mas eu acho que essa parte aí não entra nos melhores momentos, não. Que lá na galera... Mas foi uma finalização, né? Não deixou de ser uma finalização. Então entra pros melhores momentos. Bom, o Paraná fez o dever de casa, né? Como eu já tenho falado aqui desde o início do nosso programa, o time que joga em casa tem o dever, não apenas o dever, mas a obrigação de conquistar os 3 pontos. O Atlético poderia sair ao menos com um empate nessa partida que já seria o suficiente para ele. Porém, a equipe goiana não teve forças para isso e acabou sendo derrotada aí pelo placar de 2-0. Com a derrota, o Atlético Goianiense caiu uma posição, caiu da 5ª colocação para a 6ª colocação e ainda torce para outros resultados para não perder mais posições, que pode parar na 8ª colocação. Ainda, né? O restante das partidas que acontecem na sexta-feira, né? E o Paraná, que está lutando ainda contra o rebaixamento, né? Respirou mais aliviado agora com esses 3 pontos que ele conseguiu dentro de casa, né? O Adailton que fez um lindo gol, né? Que fez uma bela partida, que foi o destaque da partida também, né? Exatamente. O resultado, no entanto, não foi assim tão ruim para o Atlético, apesar da derrota, né, se a gente observar. Até porque o Atlético tem mais um jogo em casa, aliás, mais 2 jogos em casa e um fora, faltando aí 3 rodadas para o fim da Série B. Até porque, 35, tem mais 3 jogos, sendo 2 em casa e um fora. Então, ou seja, os 2 jogos em casa serão primordiais para o Atlético. Tem um contra o Bragantino. Tem a obrigação de ganhar, né? Exatamente. Tem um contra o Bragantino e depois joga fora de casa. E depois tem outro contra o Santa Cruz, que é no Serra Dourada. Então tem aí 9 pontos em disputa ainda. Né? Então tem que tentar conseguir esses 9, né? A preferência é que seja, porque o tumulto ali para conseguir essa 4ª vaga aí, já que acredito que os 3 primeiros colocados não vão mudar muito aí, não. Eu acredito que o Joinville vai brigar ainda com a Ponte Preta pelo título, mas que o Vasco vai ficar com a 3ª posição e a briga aí vai ficar pela 4ª posição, com o Boa, o Avaí, o Santa Cruz, até o Ceará e junto com o Atlético Goiano, né? Exatamente. E os 2 times, eles só voltam em campo na próxima terça-feira, né? Pela próxima rodada, né? Essa que foi a 35ª, a próxima 36ª. O Paraná pega um concorrente direto, né? Que é o Icasa. E já o Atlético Goiano busca reação contra o Bragantino no Serra Dourada já. Esse aí já é o primeiro desses jogos em casa que o Atlético Goiano tem a obrigação de vencer se quiser aí jogar no ano que vem na Série A, né? Exatamente. Né? E a gente torce para isso. Né? Até porque é muito melhor 2 clubes goianos numa Série A de Campeonato Brasileiro do que apenas o Goiás. Exatamente. Principalmente para o futebol goiano. Ainda mais que não teremos o Vila, mas nem na Série B e nem na Série A do Goianão, né? Exatamente. Que é uma pena, então eu acredito que dá para movimentar bem o Atlético Goiano com o Goiás na Série A. Deixa eu perguntar para o Luiz agora. Luiz, você acompanha também o futebol masculino e o goiano? Acompanho, eu sou atleticano. Atleticano, então você tá na torcida, então. Trabalhei 11 anos no Atlético, treinei todas as categorias do Atlético, exceto o profissional. Entendeu? Fui supervisor do Atlético e eu sou um grande torcedor do Atlético, acompanho sempre o Atlético. Tá certo, e você acha que ainda tem chance? Como é que fica essa briga aí pela 4ª vaga? É muito equilibrado, entendeu? Eu acho que com essa derrota complicou muito. Ele tinha que pelo menos empatar lá, entendeu? Vai ser muito difícil, mas no futebol, o futebol é muito dinâmico, entendeu? A gente não pode dar por vencido, tem que lutar até o último instante.
Tá certo. Então vamos ver como ficaram o outro resultado, né, da Série B ontem. Ontem tivemos Portuguesa e o ABC. Portuguesa, que já está matematicamente rebaixada, ficou no empate com o ABC em 0-0, uma partida sem gols. Joguinho bom, hein? Foi um jogo... Pra quem? Pra ninguém, né? Bom, né? Foi um jogo mais sem graça, uma partida sem gols, já com a Portuguesa rebaixada, né? Então, nem fez muita questão de marcar, mas também atrapalhou a vida do ABC, né? Que poderia ter aproveitado a situação da Portuguesa para conseguir 3 pontinhos aí. O Paraná venceu o Atlético Goiano, como a gente falou também. Vamos ver como fica agora a classificação parcial, né, da Série B. A parte de cima da tabela não mudou nada, até porque eles não jogaram ainda, né? O Atlético Goiano, como o Hélio falou, já caiu uma posição com a derrota de ontem. E o ABC, que também jogou, não mudou em nada ali, não. Se manteve na mesma posição, com 42 pontos. A Portuguesa já rebaixada também, mesmo com um pontinho não fez diferença, até porque tem 4 pontos de diferença com o Vila Nova, né? Era 5 pontos. E com esse pontinho... manteve uma distância. Tem um detalhe que o Vila não jogou. E o Vila ainda tem que jogar nessa rodada, né? Então, não teve muita alteração assim na tabela. A maioria dos clubes se manteve ali, exceto o Paraná, né? O Paraná, que conseguiu 3 pontinhos, subiu uma posição, ultrapassou o ABC. E o Atlético, que perdeu aí a oportunidade de voltar ao G4, né? E perdeu uma posição. Que retraiu uma posição. Tá certo. Hélio, você lembra muito bem daquela polêmica que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Eu não sei em quem eu vou bater. Se eu bato nos ex-dirigentes da Portuguesa, no STJD, eu sei que alguém merece apanhar. Realmente está bem confusa, né? A gente que defendeu tanto a Portuguesa, né? Eu, particularmente, defendi muito a Portuguesa ano passado, e até aqui no programa, quando a gente falou várias vezes que a Portuguesa estava indo para o rebaixamento, a gente falava que era lamentável a situação, né? E agora surgiu uma nova polêmica, né? O Ministério Público vê indícios de suborno no caso Everton, mas ainda tenta obter provas, né? A questão agora é que, segundo o Ministério Público, teriam se escalado o Everton, um meia que, de maneira irregular, na última rodada do Campeonato Brasileiro, por meio de um suborno. A Portuguesa recebeu dinheiro para escalar o Everton, né? E, com isso, a Portuguesa perdeu 4 pontos e foi rebaixada para a Série B. Dentro do Ministério Público, investiga a movimentação financeira de pessoas que poderiam ter interesse no rebaixamento da Portuguesa dentro e fora do clube. Se houve mesmo suborno, descobrir o caminho do dinheiro é a chance de se chegar com precisão aos possíveis envolvidos. O que você acha agora dessa confusão, Hélio? Sinceramente, eu penso da seguinte forma, em relação ao caso da Portuguesa. Primeiro, uma informação de que eles não teriam conhecimento de que o Everton estava irregular. Investigações, conforme você falou, do Ministério Público e até mesmo da própria Portuguesa, comprovaram que ex-dirigentes da equipe ganharam dinheiro, né, para escalar o meia Everton no jogo contra o Grêmio, que acabou empatado em 0-0, se não estou enganado, aliás, 1-1, na verdade. E a Portuguesa estaria escapando do rebaixamento, né? Mas houve a denúncia e tudo mais. A pergunta é, se houve dinheiro indo para a Portuguesa, quem pagou? Exatamente. Quem seria o beneficiário? Quem pagou? O maior beneficiário da gente, todo mundo sabe, foi o Fluminense. Então, obviamente, vamos levantar a possibilidade de ter sido o Fluminense a ter sido o beneficiário. Só que esse detalhe, em relação ao futebol brasileiro, é algo que deixa triste não apenas a imagem do futebol brasileiro, que já está marcado por conta daquela goleada sofrida pela Alemanha por 7-1 na Copa do Mundo. Tudo bem, não tem nada a ver, mas já está marcado por aquilo ali. Mas isso que acontece em relação à violência e outros casos que acontecem no Brasil, é algo que não se deve acontecer. Ainda mais para um clube. Qual a necessidade de receber dinheiro para escalar um jogador irregular e prejudicar o seu clube? E aí vem o detalhe, o presidente do clube é um dos envolvidos. Tudo bem, futebol gera dinheiro, anda dinheiro, né, a torta e a direito, mas não tem a necessidade disso. O clube teria condições plenas, né, como foi mostrado dentro de campo, de se safar do rebaixamento. Agora, só para beneficiar um outro clube, ganhar dinheiro não faz sentido, né, ainda mais prejudicando o seu. Não, e a investigação é que a Portuguesa trocou e-mail com a CBF, né, avisando que ele estava irregular. Então, assim, a Portuguesa estava ciente que ele estava irregular e mesmo assim escalou o Everton, né? E aí agora
o Ministério Público trabalha com a linha de investigação, investigando paraísos fiscais no Caribe, no Uruguai também. Então, assim, a coisa é muito mais pesada do que se imagina, né? Que estão envolvendo até paraísos fiscais aí para... A gente via isso antes em relação a políticos, né? Exatamente. Agora a gente vê isso no futebol. Infelizmente, isso tem deixado o futebol cada vez mais ruim, mais negativo, né? Essa é uma das partes ruins. Eu vou fazer o seguinte questionamento. Ô Luiz César, né, você como é presidente, treinador do Aliança Futebol Clube, né, já trabalhou no Atlético, isso mostra o que exatamente em relação ao futebol brasileiro? Mostra que não há compromisso das outras equipes ou dos próprios dirigentes com a equipe em si, ou que elas ainda não aprenderam, né? Algumas equipes, no caso aqui a Portuguesa, não aprenderam como ser profissionais, digamos assim. Eu vejo o seguinte, o futebol brasileiro, muitos dirigentes vêm para dirigir os clubes, não aconteceu aqui onde eu trabalhei, que é no Atlético, não levava muito a sério, queria mais aparecer na televisão, dar entrevista, do que próprio cuidar de um patrimônio, de uma seriedade que muitos anos vem, igual é a Portuguesa, quantos anos foi fundado, quantos anos vem trabalhando, é um clube reconhecido, e chega alguém lá e quer brincar com a Portuguesa, entendeu? Como brincaram com a Portuguesa. Isso acontece muito no futebol brasileiro, muitos dirigentes vai apenas para aparecer, não vai para dirigir como se fosse uma grande empresa, um patrimônio seu. Isso aí faz total sentido, né? Até porque a equipe da Portuguesa ficou tão desmotivada com essa situação, né? Que já é o único clube atualmente matematicamente rebaixado na Série B, né? Então foi para a terceira divisão. Talvez isso seja um castigo, né? Se realmente essa história for confirmada, né? De certa forma pode-se dizer que foi merecido, mas ainda tem muita coisa para investigar, e aí essa linha agora que estão começando a trabalhar com essa linha de suborno à Portuguesa. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, vai acontecer como acontece na CPI brasileira? Tá em pizza? Possivelmente, né? Possivelmente vai ficar nisso, assim, a gente só vai parar de ver a Portuguesa como um coitadinho, como a gente via até então. Eu particularmente via a Portuguesa dessa forma, né? E aí, se for confirmada essas informações, não tem como mais ver a Portuguesa como a vítima da história aí. Ela e o Fluminense, se for confirmado, né, como é o grande suspeito a ser beneficiado, né, com essa questão, eles são os grandes culpados e não tem ninguém de vítima nessa história, não. Exatamente. E hoje tem amistoso da seleção brasileira, né, e o Dunga ontem fechou um treino, mas ele divulgou a equipe com o Luiz Adriano, aquele que marcou 5 gols na Champions League. Que é só o artilheiro da Champions, competiçãozinha fraca, né? Aquela pelada de fundo de quintal que a gente conhece, né? Queria tanto estar lá fazendo a cobertura da Champions. Essas imagens aí são as primeiras imagens da seleção brasileira na Turquia, né? Eles chegaram ontem, durante o dia, já treinaram lá no local que eles estão alojados. E o Luiz Adriano já está no ataque junto com o Diego Alves, que são a escalação já que está confirmada, assim. Diego Alves, o goleiro. Isso. Começa no gol, então. Ele começa no gol. E Qual ele vai aprovar a escalação aí, Clara? Tem aí, por favor. Deve ser o Diego Alves na vaga de Jefferson, o Danilo, Miranda, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Luiz Gustavo, o Fernandinho e o Oscar no meio de campo. E o William, o Neymar e o Luiz Adriano no ataque. É um ataque rápido. Muito rápido, diga-se. E isso quer dizer também que a seleção brasileira está pretendendo ir para cima, né? Exatamente. E aí tem a grande polêmica, né? Será que o Firmino vai entrar em campo, né? Que é a grande estrela, né? Ele tá tendo todos os olhares para ele agora, né? Ele tá indo com reserva e tá chamando tanta atenção, até porque ninguém conhecia ele, né? Eu estou olhando aqui, tá falando na matéria anterior, em primeiro treino, Firmino mostra impulsão a lá CR7, comparando ele com o Cristiano Ronaldo. Isso aí, é a próxima matéria. Vamos esperar pra ver, né? Ele tem que entrar dentro de campo. Ele treinou ontem e aí mostrou uma certa velocidade e foi comparado ao Cristiano Ronaldo. E você não gosta nem um pouquinho do Cristiano Ronaldo? A gente vai falar dele daqui a pouco, envolvendo uma polêmica ontem com o Messi. Eita. Uma polêmica de bastidor e
A gente vai falar sobre isso agora há pouco. Mas o Firmino, ele falou com os jornalistas ontem, ele ganhou tanta repercussão que a gente não costuma ver isso, né? Um jogador vai convocado pela primeira vez para ser reserva e tem tanta repercussão quanto o Firmino tá tendo. É a primeira vez que isso acontece, né? Concordo plenamente, também. E aí, ontem ele falou: sou aguerrido, brigador, sempre objetivo, procurando finalizar os lances, dar passes, dou o meu sangue. A sensação de estar na seleção e vestir este manto sagrado é a melhor do mundo. Ele falou que era um sonho, né, ser escalado pela seleção brasileira, mas o fato de ser convocado para uma seleção brasileira já é um sonho. Tem garoto pra aí, todos, né? A gente fala que a gente tá com o Luiz César aqui, que dirige o Aliança Futebol Feminino, até mesmo para as meninas que jogam futebol, vestir a camisa da seleção brasileira é um sonho. Independente seja futebol masculino ou feminino. Foi convocado para uma seleção brasileira, tô realizando um sonho. Né? Embora eu não possa realizar esse sonho, mas eu posso realizar o sonho de cobrir a seleção brasileira. é isso aí. E aí o Firmino sendo comparado com o Cristiano Ronaldo, eu acho meio precipitado, né? Eu acho que um treino ainda com a seleção brasileira, eu acho que é muito pouco para se comparar ele com o melhor do mundo atualmente. Né? E a gente pode olhar o detalhe que na escalação que você já passou, por mais que o Thiago Silva tenha retornado à seleção brasileira, ele não foi colocado no time titular. Foi Miranda e Davi Luiz. Né? Ali nós estamos vendo a imagem da CBF TV, né? Esse aí é o Roberto Firmino, para quem não conhece. Conhece, ele dando a entrevista dele. A gente que conheceu ele recentemente. Ô, Luiz César, você conhecia o Firmino? Não conhecia. Quase ninguém, né? Eu acho que no Brasil eu acho meio complicado alguém ter acompanhado e saber realmente quem que ele era, né? Só o pessoal de Santa Catarina, do Figueirense. Do Figueirense, né? E mesmo assim, tem tanto tempo, porque ele já está há 3 anos e meio no Hoffenheim. Então, assim, já tem muito tempo que ele saiu do Brasil. Exato. E ele jogou por 3 anos no Figueirense, né? Foi um tempo muito grande, né? Se falando de jogador de futebol em um clube. Mas eu acredito que não tenho... O pessoal de lá nem deva lembrar muito dele, assim, não. Exatamente. Vamos esperar, né? Esperar para ver como que ele vai se sair dentro de campo e se ele vai ser Eu utilizado. Eu né? acredito que ele deve entrar, nem que seja no finalzinho do segundo tempo, só para fazer a alegria da torcida. Porque o pessoal quer ver ele jogar, né? Independente de qualquer coisa, Até o pessoal conheceu ele a cara agora, né? Mas a gente quer conhecer também o futebol dele. Exatamente. E falando também de seleção brasileira, lembra daquele clássico que a gente falou na semana passada, né? Só vai ter fera. Argentina e Brasil, né? Arena das Dunas. Na Arena das Dunas, estádio da Copa do Mundo, estádio de grandes goleadas. Se bem que as grandes goleadas começaram em Salvador. Também. Mas ali aqueles estádios ali trouxeram muitos gols durante a Copa do Brasil. Exato. Né? E aí já temos outro nome para complementar a camisa do Brasil, a seleção. Só que ele não é brasileiro não, embora pudesse ser. Ele não é brasileiro, mas vai jogar com o Brasil no desafio internacional contra a Argentina no dia 23 de novembro, lá em Natal, como a gente já torcida falou. do Flamengo lembra bem. Ele gosta muito, né? Ele é muito conhecido e jogava muita bola. Mas a torcida do Flamengo lembra bem. 2003, se eu não estou enganado, ou 2001. 43 do segundo tempo. Precisava de um golzinho para bater o Vasco e ficar com o título. Adivinha quem foi lá? Esse rapaz aí. É isso aí. Lá na gaveta. Muito conhecido, né? E aí o ídolo do Flamengo, ele foi confirmado agora pela organização do evento. Foi em 2001, não foi não? Acho que eu não me lembro exatamente. Ele foi consagrado por dar o título ao título carioca ao rubro-negro em 2001 e por ser um dos destaques do título brasileiro de 2009, Petkovic aceitou o convite para defender a seleção, realizando um antigo sonho, mesmo que seja pela equipe de Masters. Após encerrar a carreira, o sérvio trabalhou como dirigente e treinador do Atlético Paranaense. O Brasil também terá ex-jogadores como o goleiro Sérgio, os zagueiros Mauro Galvão e Júnior Baiano, os laterais Pimentel e Artisson, os volantes Amaral e Edmilson, os meias Adílio, Pedrinho, Felipe e Souza e os atacantes Viola, Edilson Capetinha, além de Emerson Sheik, que ainda está em atividade e pertence ao Corinthians. O Sheik vai jogar o clássico. Tá meio desempregado, assim, né? Pertence ao Corinthians, tem um leve vínculo com o Corinthians ainda, mas está praticamente desempregado, já que não está atuando com nenhum clube ainda, né?
E aí, ele foi um dos que foram confirmados para jogar esse clássico aí entre Brasil e Argentina, né? A venda de ingresso, para quem quiser viajar lá para Natal, para participar, já começou hoje, né? E os ingressos variam de 10 a R$60, né? É um valor muito baixo, já que é um estádio da Copa, e para ver grandes estrelas e é mais dos barato, dois lados, é né? mais barato do que ingresso para ver jogo do Vila Nova com o Atlético, que foi R$50. Com certeza, né? Compensa mais, eu creio. A gente já falou que hoje tem jogão, né, da seleção brasileira, e hoje tem um jogaço mais à noite, né, Ali? Vai torcer pra quem nessa aí, Luiz César? Copa do Brasil, 2 mineiros, Atlético Mineiro de um lado, Cruzeiro do outro. Eu gosto muito do Atlético Mineiro, não sou torcedor, mas eu vou torcer para o Atlético Mineiro. Então já somos dois aí que vamos torcer pro Atlético Mineiro. A única coisa que eu quero é aquele futebol apresentado nas semifinais. Só isso já me basta. Se tiver isso, o futebol já ganha demais, né? Exatamente, só isso já me basta, fico feliz. Até porque o Campeonato Brasileiro carece desse futebol. O primeiro encontro entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro aconteceu no dia 21 de abril de 1921, mais de 93 anos atrás. Mas nenhum dos outros clássicos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro teve a importância que esse de hoje vai ter, viu? Até porque esse vale um título e não é qualquer título, é um título que te leva simplesmente para uma competição chamada Libertadores da América. E essa rivalidade, né, é a maior de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil já é contemplada como uma das maiores rivalidades do Brasil. Eles discordam tanto que até na contagem dos números do clássico eles se desentendem. Cada um tem sua contagem própria. Era igual o Goiás e Vila aqui? Eles não se entendem naqueles números e cada um tem seus próprios números, né? Hoje é o pontapé inicial, né, dessa grande final aí que acontece às 22 horas no Independência, com torcida única do Atlético Mineiro. Exatamente. E isso, se a torcida se comportasse, né, fizesse bonita a imagem, não teríamos uma torcida só. Mas a questão da torcida nem foi questão dos outros. A questão foi que teve tanta polêmica que os dirigentes não se entenderam com relação à venda de ingressos. Já que a definição de que o Cruzeiro abriria mão da parte a que tinha direito veio somente na terça-feira, ontem. Só ontem. E é porque eles fizeram um acordo, né? O Cruzeiro teria uma parte do estádio para eles, uma minoria, e depois o Atlético Mineiro também teria uma parte no Mineirão. Mas eles não se entenderam e só ontem que foi divulgado que ia ter torcida única. Apesar de já ser previsto antes, né? Ele não tem, só foi confirmado ontem, né? E o Cruzeiro, ele chega um pouco mais desgastado que o Atlético Mineiro para essa partida, já que o Marcelo Oliveira não poupou seus titulares e mesmo assim encontrou dificuldades para vencer o Criciúma no domingo pelo Brasileirão. Além do cansaço e do peso da decisão, a equipe vai carregar para o jogo a necessidade de quebrar escritas. O time vai tentar a primeira vitória sobre o Galo no ano, após 3 empates e 2 derrotas, e a primeira no Independência frente ao rival desde que o estádio foi reinaugurado. Para isso, aposta em um bom momento de alguns jogadores, como o William e o Moreno. Líder do Brasileirão com 5 pontos de vantagem, o Cruzeiro quer manter vivo o sonho de conquistar pela segunda vez a tríplice coroa. A primeira foi em 2003. E quem vai apitar o jogo de hoje, né, é o Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, que será auxiliado pelo Emerson Augusto de Carvalho, de São Paulo, com o Rodrigo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. Bom, e já temos as escalações também, né? O Levir deu folga para quase todos os titulares diante do Palmeiras, com exceção feita ao Vitor. Na segunda-feira, dia da reapresentação, o treinador priorizou a recuperação física, enquanto na terça fechou o treinamento para a imprensa, por cerca de 40 minutos. Mesmo com esse cuidado, a única dúvida está relacionada ao volante a ser usado, Josué ou Leandro Donizete. O time deve ser formado por Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos, Josué ou Leandro Donizete, Dátolo, Luan, Maxwell, Tardelli e Carlos. Já o Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira, deve mandar a campo quase a mesma equipe que eliminou o Santos na semifinal há uma semana, né? Essa eliminação do Santos ainda dói aqui para falar. Dói. A única mudança certa é na zaga, já que o Dedé se machucou contra o Peixe. Na lateral direita, o Mike deve retomar o posto que foi do Ceará.
O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Mike, Léo, Bruno, Rodrigo, Egídio, Henrique e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e William e o Marcelo Moreno mais à frente. A escalação que foi a que teve sucesso, né, na quarta-feira passada, né? Aquelas semifinais, então deve ser mantida sim. Não há mudanças no departamento médico do Atlético Mineiro e seguem fora o Hever, o Claudinei, o Lucas Cândido, o Cezinha, o Guilherme e o Emerson está em fase de transição, enquanto o Jô, o André e o Emerson continuam afastados. Esses são os desfalques do Atlético Mineiro. Já o Cruzeiro, a principal ausência é o Dedé, que não se recuperou das dores do joelho direito e segue fora. O meia Alisson também não joga, ainda tratando uma lesão muscular. O Marquinhos não pode jogar a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, porque já disputou o torneio pelo Vitória este ano. Ausentes há mais tempo, o Tinga e o Rafael seguem no departamento médico. E aí tem os pendurados com cartão amarelo, né? No Atlético Mineiro tem o Gemerson, o Josué, o Leonardo Silva, o Luan e o Marcos Rocha. No Cruzeiro, só o Fábio. Só o goleiro Fábio. Bom, já que você falou do goleiro, né? E ainda falando aí desse clássico, que é o grande assunto do momento, né? Não poderia ser outro, Minas. Né? Parou Minas e o Brasil, né? Que ficou de boca aberta com esse futebol apresentado pelo futebol mineiro, né? Exato. Entre milagres e fé, o Fábio e o Victor iniciam um final com fama de salvadores. Eles são os grandes salvadores aí dessa... Vamos descobrir quem que é o milagreiro, então. Se é o Fábio ou se é o Victor. Hoje a gente vai ver aí quem que vai se sobressair aí. Mas os dois times têm uns ótimos goleiros que salvaram muito, né? O Vitor ainda chegou a falar que ele tem problemas, mas que o santo é mais forte que o dele. Que o santo do Vitor é mais forte, né? E o engraçado é que ambos os goleiros se elogiaram antes das partidas, né? Não chegaram a criticar, falaram, não, é um bom goleiro, tem mostrado qualidade, tem se sobressaído nos jogos, tem feito bem o seu trabalho. E assim, não é aquela falsidade, eles não são amigos, mas eles se respeitam e se admiram também. E eles são os protagonistas desse momento histórico para o futebol mineiro. O Vitor chegou a falar, Fábio é um grande goleiro, vive uma fase importante junto com o Cruzeiro, soube ocupar um espaço significativo no clube em função da qualidade do trabalho que desenvolve. Costuma ajudar seu time a conquistar os objetivos. Teremos duelos complicados não só contra o Fábio, mas contra todo o time do Cruzeiro. E aí o Fábio falou sobre o Vitor. Admiro o Vitor desde quando tive a oportunidade de vê-lo jogar. Depois tivemos uma relação muito boa, muito positiva, de respeito mútuo, fazendo algumas coisas juntos em campanhas. Ele é um exemplo fora de campo, uma pessoa correta. Dentro de campo a gente sabe de todo o seu potencial. Ele se firmou por seus méritos, pela dedicação e pela qualidade que exerceu em outras equipes e exerce no Atlético. Ele está de parabéns pelo trabalho e tem esse reconhecimento, mas sabe que todo ano temos que provar que sempre temos que evoluir. Opina o Fábio, que tem 600 jogos pelo Cruzeiro. Númerozinho já muito bom, né? São bons goleiros. São ótimos goleiros. E aí a gente tem esse grande jogaço aí hoje à noite, às 22 horas, no Independência. O duelo volta no dia de 26 no Mineirão, que vai decidir aí quem será o grande campeão dessa difícil Copa do Brasil. Ô Luiz César, nós vemos aí dois grandes goleiros, tanto o Victor como o Fábio. O Victor já teve sua oportunidade na seleção brasileira. O Fábio não passou da hora de ter essa oportunidade também? A fase que estava difícil. Agora que vai ter mais chances os goleiros. Eu acredito que ele será chamado nas próximas convocações. Ok. E o Paulinho, né, que... Agora a gente pode voltar para cá, produção. O Paulinho, ele admitiu a insatisfação no clube em que ele está atualmente. E ele não descarta voltar para o Corinthians, né? Acho que é o sonho de muito corintiano, né? Ele está insatisfeito no Tottenham da Inglaterra? Ele está insatisfeito, ele é jogador... ele está em São Paulo, aproveitando uma folga proporcionada pelo clube, né, durante a data FIFA, e compareceu na noite dessa terça-feira ao lançamento do filme Libertados, que conta a história da taça da Libertadores da América. Conquistada pelo Corinthians em 2012.
E ele assegurou que ele não ouviu nenhuma proposta do Corinthians até agora, mas confirmou que recebeu sondagens de clubes brasileiros por meio de seu empresário. Ele é insatisfeito por ser pouco utilizado no Tottenham e ele quer esperar a abertura da janela de transferências internacionais para pensar se volta ou não ao país de origem. Aí ele chegou a falar assim: eu sempre fui sincero, o jogador sempre quer jogar. Estou participando em poucos jogos do Tottenham. Talvez seja a oportunidade de ir atrás. Existem sondagens de clubes brasileiros, mas nada concreto ainda. Eu fico feliz de ter um reconhecimento, me sinto orgulhoso. O Tottenham investiu em dinheiro muito grande para me transferir para lá, mas posso dar certo ou não como qualquer outro jogador. Ainda não tenho como pensar em transferência, mas qualquer jogador está sujeito para se transferir quando a janela abre, ele afirmou, né? Ele foi ídolo do Corinthians, né? Principalmente pela conquista da Libertadores. Mas assim, foi o auge dele em 2012, né? Quando ele ajudou a conquistar a Libertadores e o Mundial. Exatamente. O possível retorno do Paulinho ao Corinthians começou a ser especulado pela imprensa inglesa no mês passado. O técnico do Tottenham, Maurício, não se mostrou interessado em liberar o jogador para o ex-clube. Daquele tipo, não uso, mas não passo para ninguém, não. E aí a gente tem tanta polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Messi, e aí ontem surgiu mais uma, né? Ontem foi lançado um livro que, segundo o livro, o Cristiano Ronaldo chama nos bastidores, lá dentro de campo pelo Real Madrid, o Messi de filho da P, né? Todo mundo já sabe o que é, mas o livro também falou que o pessoal lá chama o Messi de cachorro do Ronaldo. Então, assim, foi uma polêmica, né? E mesmo assim, ontem, o Cristiano Ronaldo, por meio de suas redes sociais, por meio do Facebook, desmentiu essa história aí. E eu percebi, viu, produção, que mudou a foto que eu já tinha selecionado aí, tá? Graças a Deus! Mas eu gostei dessa foto aí, que ele é a mãozinha de silêncio, tá acabando com todas essas polêmicas aí. E ele escreveu no Facebook assim: notícias circulam com a afirmação de que eu ofendo o Lionel Messi no dia a dia. Isto é absolutamente falso. E eu garanto que meu advogado já está agindo. Eu tenho o máximo de respeito por todos os meus colegas de profissão. E Messi não é uma exceção, obviamente, né? Ontem que surgiu essa polêmica toda, e ontem mesmo o Cristiano Ronaldo já fez questão de abafar esses comentários aí. Sempre vai ter, né? Tanto boatos, né? Do lado do Messi como do Cristiano Ronaldo, e agora vai sobrar para mais um, né? Vai sobrar para o Neymar também. Exatamente, né? Qual que será o do Neymar também, então, hein? Esse livro aí que tá surgindo com muitas polêmicas, né? Você já mal lançou e aí já divulgou que essas informações de bastidores aí do Real Madrid, esse livro vai trazer muita polêmica ainda para o mundo do futebol, né? Exato. Esperar para ver as próximas cenas dessa novela. O futebol alemão é muito bom, né, Hélio? Tem Bayern de Munique, Borussia Dortmund, atual campeão do mundo, né, tetracampeão mundial, e o que dizer, né, que o que eles conseguiram fazer... Na Copa do Mundo, os Estados Unidos tentou fazer uma jogada ensaiada. Vamos ver agora essa jogada aí, né? que os Estados Unidos tentou, mas que não deu muito certo, não. Não foram felizes na conclusão dela. Não foram felizes aí. Essa imagem aí, entre uma partida dos Estados Unidos contra a Bélgica. O Courtois salvou ali. Né? Exatamente. Mas teve outra jogada ensaiada que o pessoal conseguiu fazer aí. Foi o Frankfurt, né? Da Alemanha. Vamos ver o vídeo aí agora desse lance que deu certo dessa vez agora. Pelo menos dessa vez, né? Dessa vez deu certo. Uma jogada super ensaiada, né? E bem trabalhada, né? Bem diferente. E se você observar, é 1, 2, 3. O terceiro passe é pro gol. Com certeza. E aí deu certo dessa vez, né? Então, não se sabe se os Estados Unidos inspirou eles, né? Ou eles já tinham essa jogada aí em mente lá. Mas eu acredito que eles devem ter se sentido desafiados, já que os Estados Unidos não conseguiu, né? Vamos tentar aqui aquele lance lá, que os Estados Unidos tentou, não conseguiu. E tem matemático querendo salvar o Bahia da degola, o Hélio.
Matemático? Teve um professor de matemática. Eu pensava que seria... Matemático me surpreendeu. Eu pensava que seria um pai de santo. Geralmente esse é mais possível, né? Mas surgiu um anúncio num jornal da Bahia que tem um desafio, né? Um professor aposentado de matemática, né? Que ele é professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Ele não é pouca coisa, não. Ele colocou um anúncio no jornal com o título: Desafio de manter o Esporte Clube Bahia na Série A. Aí olha o que ele escreveu no anúncio. Acreditar que um time que ganhou 31 pontos em 33 jogos e somente 2 pontos nos últimos 24 disputados pode ganhar 15 pontos em 5 jogos finais para se manter na Série A parece um sonho. Diante da torcida tricolor, eu aceito este desafio de tornar o sonho uma realidade de Kleina. Se Kleina ceder um tempo de treino a mim, para que eu, com aulas teóricas e práticas de futebol otimizado, mostre aos jogadores o caminho do gol. Posso entrar como um assessor matemático. A diretoria ainda pode esperar que o time ganhe do Corinthians. Essa esperança não tem fundamentos, pois o Bahia perdeu em casa contra quase todos os times grandes. Logo, é necessário que a diretoria abra o portão do Fazendão para mim ainda esta semana, para que eu tenha tempo suficiente para manter o Bahia na Série A. Assessor matemático, novo cargo de futebol. O nome dele é Gozula Narayana Red. É isso. Ele não deve ser brasileiro, não, com esse nome. Não, esse nome é muito estranho. E eu achei muito mostrar o caminho do gol. Né? Pensa se agora virar moda. Todo time querer um assessor matemático para ajudar a fazer as contas aí dentro de uma partida de futebol. É complicado. O Aliança precisa de um desse não, né, ô Luiz César? Então, se é para ajudar, tudo é bem-vindo, entendeu? Mas no momento não é essa necessidade, não. Não é essa necessidade, não. Mas chega a ser engraçado. Chega a ser cômico, né? Exatamente. Se o pedido vai ser aceito, ele ainda é uma incógnita, mas a diretoria do Bahia mostrou que busca mudanças para tentar fugir da crise. Nessa manhã, o clube anunciou a saída do técnico Gilson Kleina. De acordo com a assessoria de imprensa do Tricolor, o desligamento do técnico aconteceu de comum acordo. Com isso, Charles Fabian será o comandante até o final da temporada. Ganhar no Corinthians eu acho possível, até porque o Corinthians... Ele perde muito os times que estão lá embaixo. Né? E contra os times grandes ele joga. Casa. Exatamente, né? Como assim? Como distrair o adversário no escanteio? Como assim, Clara? Exatamente. No futebol a gente vê de tudo, né? A gente viu a jogada ensaiada ali, já viu cobrança que é normal, né? Por baixo da barreira, já viu umas cobranças mais estranhas, né? Junta todo mundo ali brigando e de repente sai assim, um cobra a falta e o povo não entende nada. Exatamente, só porque dessa vez teve um lance muito confuso. Só que não deu certo, não, sabe? Foi um lance assim, foi inusitado, mas não teve nenhuma vantagem pro time que fez, não. Olha lá, os jogadores pararam e fizeram uma dança. Ué? Fizeram uma roda de dança ali, aí a hora que o jogador chutou até o escanteio, né? Não conseguiu, bateu mal o escanteio e aí não deu muito certo o planejamento dele, não. Mas como que você acha que era a intenção dele? Era só distração mesmo ou era alguma jogada ensaiada? Era pra ser uma jogada ensaiada, pelo que eu entendi. Mas qual a finalidade desse cara empurrando ali? Pra distrair os adversários, né? Mas pelo visto não deu muito certo, não. Ô, Luiz César, quanto tempo que você tem, assim, de futebol? Que você acompanha diretamente mais próximo? Eu trabalho no Aliança desde 83, mas já antes sou torcedor, boa parte minha, no Rio de Janeiro, entendeu? Sou torcedor do Botafogo. Sempre eu ia pra lá pra assistir jogos do Botafogo. Então você tá triste com esse Botafogo seu tá sofrendo. É difícil. Tá sofrendo. É aquele negócio que eu digo, é questão de dirigente, entendeu? O clube é grande, tem nome, mas se não tiver bons dirigentes, não adianta, entendeu? Eles colocam tudo a perder. E você já viu alguma cena dessa aí no futebol, nesses anos de carreira aí? Não. É muito interessante. É assim, o pessoal tenta renovar, entendeu? Renovar. Mas o futebol, quanto mais simples, mais bonito e mais fácil de praticar. Não, e mais chance de dar certo também. Exatamente, né? Entendeu? Eu não sei, os caras chegam e querem inventar. É igual esse professor lá da Bahia, entendeu? Quer aparecer, entendeu? Aí é complicado. O futebol tem que levar ele mais a sério.
Exatamente. Realmente, tanto é que isso é a prova, né? Eles fizeram essa dancinha aí que não deu em nada no fim das contas, né? Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol feminino. Exatamente, até porque é o principal destaque de hoje do nosso programa. Com certeza. E o futebol feminino carece realmente de uma maior visibilidade, tanto da imprensa local como da imprensa nacional. Vou colocar dessa forma. O Luiz César, presidente do Aliança, né, veio, né, aceitou o nosso convite. A gente tentou também trazer as meninas, mas houve todo o problema porque as meninas, como o futebol feminino não é profissionalizado, elas também trabalham. Então teriam que obter a liberação dos patrões para poder estar aqui. Não foi possível, mas aí nós conseguimos trazer o Luiz César aqui. Ô Luiz, você falava antes, mais cedo pra gente, antes de começar o programa, das dificuldades que o futebol feminino enfrenta, né? E também essa questão de não ser profissionalizado o esporte. O futebol feminino não é profissional, mas no Rio, São Paulo, uma grande parte no Brasil, as atletas já são remuneradas, entendeu? Por quê? Porque conseguir parceiros. Nós não conseguimos parceiro em Goiás, entendeu? Para conseguir parceiro, o governo tem que entrar pessoas de peso perante as empresas. Isso a gente não consegue aqui. O nosso governador tem 2 projetos muito bons que ajudam o futebol, o esporte, entendeu, em si. Não só o futebol, mas parceiro mesmo para bancar um time, entendeu? Nós precisamos de pessoas para conseguir esse parceiro. A gente não dá conta de chegar até esses parceiros. E o Aliança, né, ele me falou, Hélio, que já em Goiás a gente tem mais de 20 times de futebol feminino. E são tão poucos conhecidos que a gente nem sabia, né? Sim, eu conheço o Aliança, no qual o Luiz César está envolvido, é presidente do clube e treinador. Eu conheço o Goiânia, tem os clubes do interior também, e tem o pessoal do Universo, né? Também são os mais conhecidos. Vou colocar dessa forma, assim, os outros nem tanto. E são só 3 que disputam o campeonato goiano, porque não são os dirigentes, né, como o Luiz César falou pra gente, os dirigentes não têm tanto compromisso, não tem tanta regularidade, né, nas partidas, não é isso, Luiz? É o seguinte, nós temos aqui só na Grande Goiânia mais de 20 clubes, equipes de futebol feminino que praticam futebol feminino e de boa qualidade. Entendeu? Não deixa muito a desejar pra gente, é de boa qualidade. No interior tem mais umas 5 equipes muito boas também, que já disputaram campeonatos goianos em tempos passados. Então, não falta essa seriedade do dirigente, esse compromisso com o futebol feminino. Muitos reclamam da federação. Eu não, muito pelo contrário, eu tenho que parabenizar a Federação Goiana por tudo que faz para o futebol feminino. Agora, eu tento conseguir juntar 10 dirigentes de futebol feminino para nós marcar uma reunião com o presidente da federação, para a gente sentar, o senhor ajuda o profissional, não ajuda? O senhor banca tudo para o profissional, exceto o salário do jogador. Mas todas as despesas do Campeonato Goiano é pago pela federação que consegue parceiro. O senhor vai ajudar o feminino. Aí seria uma força, se chegasse 10 dirigentes. Mas chegar só o Luiz César, como chega eu lá, não consegue. Entendeu? Mesmo que ele queira ajudar, e já ajuda muito o nosso futebol feminino, entendeu? Mas o que deixa muito a desejar é os dirigentes do futebol feminino goiano. Tá certo. E quais foram os campeonatos que vocês venceram esse ano? Foi? Não entendi. Os campeonatos que o Aliança conquistou esse ano. Esse ano nós disputamos 5 competições de peso. A Copa da Mulher, que é o Futebol Society, promovido pela Prefeitura de Goiânia e administrado pela Federação Goiana de Society. Nós foi vice-campeã goiana, perdeu para o Goiano nos pênaltis. Tem outra competição muito boa de futebol de salão, que é promovido pelo Sesc. Nós foi vice-campeão, perdeu a final de 4-3. Nós fomos campeão dos Jogos Abertos de Goiás, Futebol Society, que é todo o estado de Goiás participa, entendeu? Nós fomos campeão. Nós somos campeão do Campeonato Goiano Adulto, com 100% de aproveitamento, ganhamos todas as partidas. E, portanto, nem terminou a competição, mas nós já somos campeão. E somos campeão também do Sub-17. Esse Sub-17 e o adulto do Campeonato Goiano nos dá uma vaga na Copa do Brasil para 2015. Então nós temos já 2 competições na Copa do Brasil do ano que vem, promovido pela CBF. Nós temos também uma competição já confirmada para o ano que vem, que nós somos campeão local de Brasília da Copa Coca-Cola Sub-13. Tá certo, aí grandes competições, né? E boa sorte pro Atlético
pro Aliança Futebol Pro Aliança. Clube ano que vem aí nessa Copa do Brasil, né? E quantos atletas vocês têm hoje no clube de Hoje vocês? nós temos em torno de 80 atletas, entendeu? Porque nós temos um grupo, porque o nosso trabalho é um pouco diferenciado dos outros. Não é atleta só que disputa as competições que trabalha com a gente. Nós lá é o seguinte, quem quer jogar futebol, as meninas que queiram jogar futebol, o espaço está aberto. Nós chega lá, nós faz turma separada para aquelas que estão iniciando e de acordo com o seu rendimento que nós colocamos essas meninas para jogar. Só para você ter um exemplo, nós temos apenas hoje 2 atletas que não é prata da casa, que é a Nayara, que é a artilheira do Campeonato Goiano, que veio do Goiânia, e a Alessandra. Então, os outros, todas as atletas são reveladas pelo Aliança. Então é um trabalho que a gente gosta de fazer, trabalhar com as meninas de 10 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. Então esse é um trabalho que a gente faz. Então, lá de dentro dessa escolinha que nós tiramos as nossas atletas. Outra coisa, nós não cobramos nem um centavo de mensalidade. É de graça à comunidade para quem quer jogar o futebol feminino. E como é que essas meninas fazem se quiserem jogar? É ligar para mim ou ir no centro de treinamento do Aliança, que não é do Aliança, que a gente tem tudo emprestado. É no CT do CINT da UFG, antigo Azufec, dos funcionários da Universidade Federal de Goiás, que fica lá no Campus 2, ao lado da agronomia, da Faculdade de Agronomia e Veterinária. Entendeu? É só procurar a gente lá toda terça, quinta e sábado, a partir das 15 horas, que a gente está lá para atender essas meninas que gostam do futebol feminino e quer aprender a jogar futebol feminino. E outra coisa que o Luiz estava me contando é que eles não trabalham apenas com o futebol de campo, né? Eles têm outras modalidades que ele me falou que ajudam, sim, o futebol de campo, mas que agregam valor, né? Quais são essas modalidades, Luiz? Nós temos o society, o futebol de salão, o futebol de areia e o futevôlei. Por quê? Isso aí é o seguinte, a federação, por ter poucos clubes, só tem uma competição no ano. Então a gente não pode ficar o ano inteiro trabalhando, treinando e não ter competição. Então a gente imigra nessas outras federações, que é de grande valor também, e vem com a parte técnica e tática, vem ajudar também no campo, que é o nosso carro-chefe. Tá certo. E isso aí, as meninas gostam, né, de praticar essas outras modalidades aí. Elas jogam todas essas modalidades ou cada um escolhe alguma outra junto aliada ao futebol? A maioria delas participa de todas as modalidades, entendeu? Agora já tem outras modalidades que elas, por causa do tempo de trabalho delas também, entendeu? Dificulta muito, entendeu? Mas normalmente elas participam, são o mesmo grupo que participa de todas as modalidades. Olha só, claro, o pessoal que nos acompanha, né? O Luiz César estava me contando uma história interessante, até porque a gente tentou trazer pelo menos 2 atletas para estarem aqui. Mas ele colocou da seguinte forma: tinha conseguido a liberação com o patrão e tudo mais, mas parece que o outro funcionário não foi. E aí vem a seguinte situação em relação a isso. Em uma oportunidade em que o Aliança estava disputando a Copa do Brasil, né, se eu não estou enganado, teve uma das atletas que viajou com o time, parece que tinha tido a liberação, e ela acabou sendo demitida depois. Né? Teve essa história realmente, Luiz César? Várias histórias. Eu trabalhava, até você fala o nome da empresa, ela foi, tinha arrumado, depois na hora falou que não podia, falou assim, não, quando eu já fiz o compromisso, eu vou viajar com a Aliança. E viajou, ela chegou, ela foi demitida da empresa. Outra foi aqui em Goiânia, jogando aqui no Oba, a nossa capitã da equipe, o patrão não deixou e ameaçou ela. Falou, se você for jogar, hoje à tarde, ela estava de manhã trabalhando para jogar às 16 horas. Se você matar a parte da tarde, você está demitido. E como ela tem uma filha, ela simplesmente não veio. E nós perdeu a classificação seguinte, que nós tínhamos que ganhar com 2 gols de diferença e nós ganhamos com 1 gol de diferença só. Esses casos são complicados, né? Até porque não dá para ter investimento, né? Se houvesse um investimento, daí poderia ter uma ajuda mais dessas atletas, né? Se pudesse ter uma vantagem para elas, né? Se tivesse ajuda governamental ou de outras empresas que apoiassem. Não só isso, né? A profissionalização em si já faria Exatamente. isso. O governo tem 2 projetos muito bons, o Pro Esporte para o clube e o Pro Atleta, que é a Bolsa Atleta. Mas, por exemplo, esse ano do Pro Atleta, elas vai receber 4 mensalidades. Nós temos atleta que recebe. O Aliança também foi contemplado no Pro Esporte. Mas o que nós precisamos mesmo é de parceiros, por exemplo, para a gente remunerar umas meninas, dar uma gratificação mensal, saber que no final do mês ela tem aquilo, como faz Rio, São Paulo, que tem, inclusive lá eles assinam a carteira, entendeu? Muitos atletas são a carteira assinada, tudo organizadinho, entendeu? Então o que nós precisamos aqui é disso, é de arrumar parceiro, não só ficar dependendo do governo,
mas arrumar parceiro nas grandes empresas que tem em Goiás, para ajudar, como faz o basquete, o vôlei, e vai o nome da empresa primeiro, depois que vai o time da prefeitura, o nome da prefeitura. Exatamente. E seria o ideal, né? Até porque essas meninas não precisariam dedicar tanto a trabalhos externos, né? E poderiam dedicar muito mais ao clube e trazer muito mais clubes, né? Então, muito mais títulos, né? Sim, e até daria visibilidade, né? Pro futebol. A gente fala geralmente do futebol masculino, que também às vezes falta essa questão de patrocínio, né? Até pela competição que disputam, às vezes, né? Terceira divisão já não tem tanto apoio assim. E aí você pega um futebol feminino que vai disputar uma Copa do Brasil, que é uma competição nacional, onde você pode estar exibindo seu material para o Brasil inteiro, tem dirigentes que não vão. Empresários que não dão apoio. Se a gente colocar aqui, por exemplo, nós tivemos o exemplo do vôlei, o Monte Cristo, por exemplo. Estava aqui em Goiás, foi criado aqui em Goiás, disputou a segunda divisão da Superliga, se classificou para a primeira divisão, que está como Osasco, Rio, Florianópolis, Cruzeiro, clubes grandes, tem transmissão da TV e não tiveram apoio. Se eles não tiveram apoio, imagina então o futebol feminino que ainda caminha aí para ser profissionalizado. O Aliança Futebol Clube só existe porque é muita gente que ajuda o Aliança. Cada um dá um pouquinho, nós somos 5 dirigentes, que ninguém recebe nada, é todo mundo voluntário. Nós temos 2 políticos que ajudam muita gente, portanto nós fomos campeão goiano, já tinha 3 anos que a gente não era campeão goiano. Nós passamos a sacolinha, nós vamos dar um prêmio agora sábado para as meninas em torno de R$16 mil em dinheiro para as meninas. Isso é uma motivação que a gente tentou mostrar para eles, que incentiva. Não é muita coisa para cada um, mas já ajuda alguma coisa para motivar. E as outras vê que tem que lutar. Lutando, trabalhando, a gente consegue alguma coisa. Tem que buscar. E os empresários têm que parar com essa bobagem aí de deixar a mão no bolso. Tem que ajudar o esporte e incentivar. Porque quanto mais você incentiva o esporte, independente de qual esporte seja, você mostra a sua marca, querendo ou não. Não, e além de incentivar as crianças desde cedo a praticarem atividade física, e evita muitos casos, né, de crianças envolvidas com drogas, com violência, com prostituição e com o mundo do crime, né? Então, assim, é uma atitude muito, muito boa e que deveria ser muito mais incentivada. O Aliança trabalha, a maioria, a faixa etária dos seus atletas são adolescentes. Lá, nós não temos nenhum atleta que fuma, nós não temos nenhum atleta que bebe bebida alcoólica, entendeu? Então, e não é que a gente impõe isso, a gente mostra a realidade para quem gosta de esporte, não combina. Então, simplesmente, elas tiram de livre e espontânea vontade. Elas notam a qualidade de vida, né? Exatamente. Então, isso aí fica muito mais barato para o governo, para o Estado, do que depois ter que ficar punindo, pagando presídio e tantas outras coisas, tantas doenças que tem aí hoje em dia, entendeu? Depois quem vai para a rede pública, entendeu? Fica ficando muito mais caro, entendeu? Então a gente tem esse trabalho, essa preocupação com essas meninas que a gente trabalha com elas. E é um investimento, né, que é muito válido e que a longo prazo, né, de a longo prazo, porque um investimento desse reduz os gastos que o governo teria futuramente com essas pessoas, né? É um investimento que serve para o resto da vida para essas atletas, que não seja uma grande atleta, mas vai aprender a conviver, vai aprender conviver com várias situações de positivo, entendeu? Então, e ajuda no lado pessoal também, né? Que aprende a trabalhar em equipe, a construção do caráter, né? Exatamente. Então exatamente. Vai criando cidadãos mais comprometidos, né? Exatamente. E qual a idade para criança, assim? O futebol masculino a gente sabe que quanto mais cedo, melhor, né? Para começar a treinar e a desenvolver. Para um pai, para uma mãe que estiverem nos assistindo, quiser levar a criança para treinar, ela precisa demonstrar alguma técnica, alguma habilidade específica, ou aquela que nunca fez nada, nunca nem tentou, ela consegue? Não, o que ela precisa é querer fazer futebol. Isso é a mesma coisa. Se não querer, não tem jeito. Se ela querer, aí já a gente vai para lá. Tudo na vida é treinamento, é repetição. Entendeu? Então aí a gente tem o trabalho. Nós temos atleta lá, a partir de 7, 8 anos nós já temos atleta. Claro que competições para essas atletas é complicado. A gente que faz algumas competições internas para elas. Então agora já de 13 anos para cima, não, tem competições até nacional e nós participamos até de competições, não só local, mas sim nacional. Você falou que tem times, né, sub-13, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e adulto.
Muito time. É muito aí, né? É muito time. Isso é bom, né? Não apenas para o esporte, mas para as meninas em si, né, que disputam. E agora precisa realmente desse apoio maior aí, não apenas dos empresários, né? Você colocou aí que em relação ao governo, né, que tem os projetos e tudo mais, mas falta e falta essa união também entre os dirigentes, né? A partir do momento que tiver a união desses dirigentes, aí fica ainda melhor. Só para ter um exemplo, o ano passado foi 5 jogadoras do Aliança para a seleção brasileira, as categorias de base. Você vê tanto que o nosso trabalho de base é sério. Foi uma para o Sub-15, ela tem 13 anos, e foi 4 para o Sub-17, elas com 16 anos. 5 atletas para a seleção brasileira o ano passado. E quase ninguém fica sabendo disso. Só a gente mesmo que trabalha. O jornal daqui ajuda muito a gente, publica muita coisa, entendeu? Então a gente precisa de divulgação, né? Precisa, mas é o dirigente que tem que correr atrás, tem que procurar. Exatamente, né? Então vocês acabaram de ganhar mais um parceiro. O Esporte na Rede pode contar pra gente. Pode ganhar aí agora a Copa do Brasil adulto, a gente agradece. Ano que vem, trazer a pode ganhar tudo pra gente. Pode ganhar esses títulos aí que vocês vão disputar no ano que vem. E pode trazer a equipe aqui pra gente conhecer, pra gente conversar um pouquinho com essas meninas também. Não, eu vou tentar trazer essas meninas, vamos trazer essas meninas aqui, umas meninas aqui. Se eu não conseguir do adulto, eu vou conseguir da categoria de base, que é mais fácil as categorias de base, porque são as meninas que só estudam, é mais fácil. Mas é um compromisso meu, a gente aproveita, vamos trazer as meninas. Às vezes em janeiro, a época de férias, né? Às vezes fica mais tranquilo, né? Pra algumas que, às vezes até férias do trabalho, né? Alguma pega. Não, a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vai sim. Tá certo. Vai então, sim. Luiz César, muito obrigada aí pela participação aqui no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom a gente saber um pouquinho mais, né? Quer saber que existe vida além do futebol masculino, né? Futebol feminino existe sim. Aqui em Goiânia, como ele falou, a gente já tem mais de 20 times de futebol feminino e que pouca gente conhece, né? A gente conheceu um pouquinho mais aqui sobre o Aliança Futebol Clube, que já é o atual campeonato, o campeão goiano, atual campeão goiano, e que vai disputar o ano que vem a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil adulto e sub-17. Muito obrigada, viu, Luiz César? Eu que agradeço o convite e agradeço a inteira disposição de vocês. A federação já promoveu 26 campeonatos adulto. Nós ganhamos 16. Parabéns. Um número muito bom. Parabéns aí pelo seu trabalho, Luiz. E, Hélio, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre Copa do Brasil hoje, né? Quem que você acha que ganha? Como que você acha que fica o placar? O futebol brasileiro. Tá, mas e aí? Quem você aposta aí pra gente amanhã ver quem ganha? Pra falar a verdade, eu vou apostar que vai ficar empatado esse jogo, mas com um belíssimo jogo. Empatado em quanto? Diria 1-1. 1-1? 1-1. E você, Luiz César, quanto você acha que fica quem ganha aí? Atlético? Eu acho também que empata, entendeu? Porque é 2 partidas, ninguém vai sair doido igual foi aquele último jogo que a gente viu. Isso sim vai acontecer na última partida. Então eu acredito também seja 1-1, entendeu? Eu acredito que o Atlético Mineiro vai ganhar, né? Vai jogar em casa, né? Tem a vantagem da sua torcida, então eu acho que o Atlético Mineiro vai sair na frente. Tem o eu acredito ainda. Tem o eu acredito, que é um grande lema do Atlético Mineiro. E eu voto que o Atlético Mineiro é o campeão desta noite. Ainda tem outro jogo, dia 26, não dá pra falar em nada, né? Próximo jogo, dia 26 de novembro, né? Vamos pular uma quarta-feira, né? Que na próxima quarta-feira tem a decisão da semifinal da Copa Sul-Americana. Tem o São Paulo jogando com o Atlético Nacional, o primeiro jogo também. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro vai ter uma quarta-feira de descanso, né? Exatamente. Pra poder motivar ainda mais e incentivar mais essa briga aí, né? Que a disputa tá acirrada. Exatamente. Ô, Clara, deixa eu mandar um abraço pra uma galera aqui que tava acompanhando o programa aí, né? Tem um pessoal que trabalha com a gente aqui, né? O Carlos Freitas, né? Tava acompanhando aí o nosso programa. Tem o Rondinelli Dantas, que também estava acompanhando nosso programa, a Priscila Alves, a Inês Rodrigues, né, o Rafael Ribeiro, quem mais? O Moisés Rodrigues, o John Araújo, o André Luiz. Um abraço para esse pessoal aí todo e um abraço pro pessoal do gabinete do vereador do Dr. Jean, que esteve aqui hoje pela manhã. Estava acompanhando aí. Isso aí, obrigada pela audiência de todos, né? E amanhã a gente volta, né, Hélio? Exatamente, amanhã a gente volta com o resultado do jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro e tem jogo pela Série A hoje. Tem São Paulo e Internacional. Tem Série A também. Tem Série 35ª rodada, isso é o jogo antecipado, até porque o São Paulo joga na próxima quarta-feira. Né? E na quarta-feira que vem não vai ter rodada
vai ter a rodada da Série A, mas como o São Paulo vai estar disputando a Copa Sul-Americana, não vai poder jogar, né? E aí, tem a partida adiantada, né, do São Paulo Internacional, às 22 horas, no estádio do Morumbi. Mandar um abraço pra Mel Castro também, que estava acompanhando o nosso programa. Muita gente hoje, hein? Tá uma galera acompanhando o programa de hoje aí. Uma galera, eu acompanho sempre. Antes que eu me esqueça, tem o Marcelo Caiano também, que é... Hoje vai ressuscitar todo mundo aqui. Não, mas é sério, com o Marcelo Caiano, ele é narrador do cross country no Brasil, ou seja, Rally dos Sertões, ele sempre tá lá acompanhando, é um dos principais narradores aí, tem a fanpage dele e tudo mais, né? Então, um abraço pra você, claro, e um abraço pra todos que nos acompanharam. Até amanhã. Tá certo, então, obrigada Luiz, obrigada Hélio e obrigada a todos que estavam nos acompanhando, né? Amanhã a gente volta às 10h30 da manhã com o Esporte na Rede. Até lá!